Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Inconformados S.A., o podcast do portal Outros 500, que é feito para você que precisa de uma inspiração para a sua vida, saúde, finanças ou desenvolvimento, seja ele pessoal ou profissional. Como eu sempre digo, aqui nesta nossa sala de conversas, você vai encontrar biografias e muitas histórias de vida que tem tudo e mais um pouco para te inspirar a ser alguém melhor. E não importa se você está nos assistindo no YouTube ou nos ouvindo no seu agregador de podcasts preferido, é por aqui mesmo que você vai encontrar vários insights, vários ensinamentos para que você possa, quem sabe, sair da zona de conforto, fazer uma pequena ou uma grande mudança na sua vida a partir dessas áreas que eu falei para você. E hoje, no nosso episódio, a gente conversa com uma pessoa muito especial que tem muito a contribuir, particularmente para você, mulher. Eu já conheço ela de muito tempo, mas tenho a alegria de fazer com que você aí do outro lado também conheça. Petra Rosa, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Faz tempo mesmo que a gente se conhece. Faz tempo. Se a gente for fazer uma conta aí, pelo menos uns 20 anos. Eu não sei se eu deveria ter falado isso, né? Já começa a pesar um pouco. Mas é por aí. Legal você trazer essa questão de trabalhar com a mulher. Ontem mesmo eu estava falando nas minhas redes sociais, Dimas, sobre quem nós fomos, a criança que nós fomos e quem nós somos, né? Cara, quando eu olhava pra você lá atrás, no ensino fundamental, você era um cara tímido, né? Não falava com ninguém e tá aí apresentando programas, fazendo reuniões. E eu sempre fui falante, né? Mas mora dentro de mim uma menina tímida. E como que é isso, né? Da gente aprender a lidar com as nossas crianças interior. É incrível, né? E sabe que você falando isso, óbvio, né? Não tem nada a ver com o podcast, mas eu tive, né, a oportunidade de reencontrar com algumas pessoas que cruzaram o nosso caminho em comum há 20 anos atrás. E interessante a gente fazer essa comparação. Quem éramos lá atrás, né? Muitas vezes crianças bagunceiras que ficavam batucando na carteira, fazendo bagunça, mas que fazia lá as provas, iam bem também. E quem nós somos hoje. Sim. Né? E temos aí profissionais brilhantes nas mais diversas áreas e é incrível ver a transformação que ocorreu na vida de cada um de nós. E não à toa esse papo de transformação, ele vem para a nossa conversa também, porque a gente vai falar muito disso. Mas antes, eu quero que você se apresente, fale para quem está nos assistindo ou nos ouvindo quem é você, o que você faz, como é que você chegou até aqui. Bom, vamos lá. Eu sou Petra Rosa, eu sou psicóloga, consteladora familiar e terapeuta familiar. Mas antes de tudo, eu sou a mãe da Beatriz, do Theo e esposa do Paulo. Então, esse é o meu lugar de fala, né? Então, aqui no podcast, eu vou falar desse lugar enquanto pessoa, né? Através da minha história. E também como profissional. Então, hoje eu trabalho com foco em atendimento para mulheres, com toda essa questão da cura interior, da reconexão com a ancestralidade, porque muito do que a gente vive tem a ver com a nossa briga interna e também social, quando nós queremos ser melhor que os nossos antepassados, né? E a gente esquece de enxergar que se hoje pra gente é mais tranquilo é porque a gente tem muitos recursos, mas porque eles já penaram bastante também, né? Sim. E é interessante quando você traz esse tema e justamente essa causa, que é uma causa tão bonita, a gente começa a pensar, né? Quantas vezes mulheres, principalmente, né? Têm passado por essa situação, essa falta muitas vezes de um auto-reconhecimento e de se enxergar também, né? Enquanto esposa, enquanto filha, enquanto mãe, enquanto vida pessoal, profissional, porque muitas vezes ela simplesmente trava, né? E hoje a gente vive num mundo
que infelizmente a carga emocional, a carga de cobranças, e principalmente cobranças desnecessárias de uma sociedade que quer a todo custo que a gente prove que a gente é isso, ou que a gente escolheu isso, ou que a gente se posiciona de um jeito ou de outro. Eu tenho a impressão que, baseado em toda essa carga, hoje, eu falo a gente no geral, mas claro que você vai falar, né, de mulheres, até porque também esse é o foco, mas a gente não está sabendo lidar com tudo isso. Será que eu tô errado nesse raciocínio? Não, você tá super certo, Dimas. Na verdade, a gente ganhou muito com os movimentos feministas, né? A gente consegue votar, a gente consegue estudar, a gente consegue trabalhar, a gente ganhou muito. Mas hoje, enquanto sociedade, a gente também tá vivendo um momento onde nós mulheres... não sei nem se eu posso falar a palavra, mas a gente colocou o pinto no meio das pernas, entendeu? Uhum. Então, a gente entrou num lugar que não é saudável. No sentido de querer competir com os homens, tirar a força dos homens. Então, a gente muitas vezes se coloca no lugar de querer ser melhor que os homens, né? E a gente fica muito sobrecarregada. Então, enquanto sociedade, a gente precisa olhar para essa questão histórico-cultural, né? Do quanto, sim, a gente sofreu bastante em diferentes aspectos, né? Financeiro, violência psicológica, abuso, tudo mais. Mas a gente já ganhou muitos espaços e muitas vezes a gente segue naquele lugar de guerra. Uhum. E essa guerra precisa acabar. Essa guerra que você fala, e até mesmo ainda nessa linha de conhecer e reconhecer o nosso lugar, independente de qual relação dentro dessa sociedade, me traz um pouco até de, acho que, confusão, porque ao mesmo tempo me parece que muitas vezes a gente teve que assumir papéis que não necessariamente precisam ser os nossos, né? E aí nesse momento eu quero até abrir um pouco mais para trazer e para tentar enxergar, claro que com muito cuidado e com muito respeito, porque quando a gente tem, né, um homem falando sobre a mulher, né, e sobre o sentir da mulher, é algo assim até... Pra mim soa um pouco estranho, né? Pô, mas por que um homem vai querer falar? Mas assim, a gente tem que entender o quanto que muitas vezes o homem deixou de... E aí, pais, irmãos, filhos, né, maridos, chefes, colegas de trabalho... fizeram com que esse conhecer e reconhecer da mulher ficasse totalmente deturpado, de forma com que a mulher acaba carregando esse peso de que muitas vezes não precisa ser dela ou não é o dela. E é difícil a gente ter esse reconhecimento. Puxa, eu como homem, independente da situação, né, que a gente tem, pai, esposo, filho e tal, estou falhando aqui para a gente ter, não digo nem esse equilíbrio, mas esse respeito do que a mulher tem que ser e quer ser. E é difícil chegar nesse ponto, né? Poxa, tô sendo além do que precisava. Eu quero que você seja você também. Tá. Aqui loucura. É loucura. Aqui eu vou tentar trazer dois conceitos pra gente esmiuçar esse meu comentário louco. Tá, então vamos pensar assim. Homens e mulheres, todos nós temos uma força feminina e uma força masculina. Dentro da força feminina, a gente tem a criatividade, a gente tem a intuição, a gente tem o sentir, tem o maternar, que tem a ver com nutrir, gestar, né? O belo é feminino. Quando você entra numa casa, é diferente você montar uma casa e você fazer de uma casa um lar. Quem consegue transformar uma casa num lar é a energia feminina.
Dentro da força masculina, a gente tem raciocínio lógico, planejamento, ação, categorização, rigidez. Se nós formos pensar até no órgão sexual, pra gente namorar, a mulher precisa estar relaxada, né? Porque se ela tiver rígida, se ela tiver muito na força masculina dela, o negócio não entra. Dói, machuca, né? E o homem precisa estar na força masculina dele. Né? Então, ele precisa ter a rigidez, senão ele vai broxar, entendeu? Sim. Então, até as cidades, né? São Paulo tem uma energia masculina muito grande, que é muito alta, né? Vamos fazer, vamos acontecer, né? Então, assim, quando eu tô aqui, né? Trazendo o meu trabalho, trazendo a minha vida, eu tô na minha energia masculina. Vamos fazer acontecer. Mas eu preciso da minha criatividade, também preciso do meu lado feminino. Então, o que a gente precisa entender? Homens e mulheres precisamos de força masculina e feminina. Ora, eu vou ativar mais a feminina, então um pai, para ser mais cuidadoso, mais carinhoso, para ele entender o sentir do filho, da filha dele, ele precisa acessar o sentir. Só que o que acontece? Aqui, empresta seus 2 copos aí, fazendo um favor. O que a gente... Vamos imaginar aqui. Aqui a gente tem um pai e aqui a gente tem uma mãe, tá? Aqui a gente tem um filho ou uma filha, tanto faz. Aqui atrás de cada pai e cada mãe tem os avós e toda a galera que veio antes, tá? O nosso lugar de força é esse lugar aqui. Primeiro, eu preciso saber ser filha, eu preciso saber ser filho. Mas foi o que você falou, a gente assumiu alguns papéis que não eram muito legais, né? Então, de repente, esse pai bateu nessa mãe, traiu, fez algumas coisas, ou bebia, morreu muito cedo, teve uma doença, aconteceu alguma coisa. Então, o que acontece? Esse filho, essa filha sai desse lugar aqui, se o pai foi agressivo, fala, pai, eu vou proteger minha mãe, você não faz isso. Então, aqui, o lugar dele fica vazio. E aí, ou vazia, porque às vezes a mulher faz isso também, né? Sim, e muitas vezes. Muitas vezes. Ou acontece da mulher ver a mãe sofrendo tanto e ela fala, mãe, agora eu vou cuidar de você. Então, eu cuido da casa, eu cuido dos irmãos, eu faço comida, eu dou um jeito, né? Eu fui essa mulher, sabe? Essa menina que teve que dar conta. Eu não sei se você se lembra, eu trabalho desde muito cedo, desde quando eu tinha 10 anos. Então, assim, no contexto ali familiar, nunca ninguém da escola soube, mas meus pais brigavam pra caramba, a gente passava muita dificuldade financeira. E trabalhar com 10, 11 anos não tinha escolha. Você tinha que trabalhar e pronto, acabou. Então, enquanto todo mundo estava se divertindo, a gente estava trabalhando. Meus pais trabalhavam com parques de diversão, né? Então... nunca eu bati de frente com meu pai e com a minha mãe e falava, não vou trabalhar. Por quê? Porque eu não queria, tinha tanto problema que eu não queria ser mais um problema, né? Então, assim, fui assumir a demanda da casa, aprendi a ser adulta muito cedo, mas isso trouxe consequências muito grandes. Uma sexualidade muito precoce, né? Não poder viver a infância, a adolescência, sabe? Brincar de verdade. Então, assim, existem várias questões que fazem a gente sair do nosso lugar. E aí, quando eu tô nesse lugar de ser mãe da mãe, de ser mãe do pai, de ter que proteger a minha mãe, de ter que proteger o meu pai, cara, vai dar merda. Vai dar ruim. Vai ter algum problema. Então, o que acontece? Eu preciso voltar pro meu lugar e é como se tivessem 2 asas. E quanto mais a gente assume o nosso lugar, mais a nossa asa cresce, mais abundante, próspero, mais a gente consegue enfrentar os nossos medos. E aí uma asa é a força da mãe, é a força feminina, onde eu olho para minha mãe e falo, mãe, com tudo que você tem, porque minha mãe não foi perfeita, sua também não, você concorda? Nem seu pai, nem meu pai. Os nossos pais, eles nos criaram através das próprias histórias, através dos próprios problemas, através das próprias alegrias e próprias dores. Então, eu preciso olhar para minha mãe e falar, mãe, por favor, me olhe com carinho quando eu fizer igual a você.
mas me olhe com carinho quando eu fizer diferente. Porque quando a gente faz diferente do que a gente aprendeu, ou diferente do que os nossos pais sonharam pra gente, isso vem com muito peso. E eu também preciso olhar pro meu pai e falar pra ele, pai, sou igual a você, mas preciso ser um pouquinho diferente. E aí eu preciso olhar pra relação do homem e a mulher e deixar com eles. E aí fazendo esse elo das duas conversas, do feminino e masculino no nosso lugar, hoje, enquanto sociedade, cada década tem uma consequência, né? Então, aqui falando pra galera dos 30, tá? Então, nós viemos de um lugar onde as nossas mães já tinham mais acesso, mas ainda tinha aquilo, não podia se divorciar como hoje. Elas ainda estavam lutando pelo espaço delas, então muitas vezes as avós trabalharam demais ou de repente ainda não tiveram espaço. Então muitas vezes a gente olha para nossa mãe e fala, nossa, mas por que você não fez isso? Só que imagina que é como se tivesse um rostinho aqui, tá? O meu rostinho precisa estar para frente. E quando eu olho para minha mãe e falo, como que você não fez isso? Ou como minha avó fez isso? Eu olho para trás. Fez sentido? Sim, total. E é engraçado, né? A gente olha com a nossa história, mas com a nossa visão de mundo, que é totalmente diferente, né? E muitas vezes acaba, não digo nem querendo julgar, né? Mas querer entender, né? Mas por que foi assim? Por que foi assado? Claro que a partir desse ponto específico que você trouxe, eu já poderia esmiuçar em vários aqui. Mas o primeiro, eu acho que o que mais chama atenção justamente vem de encontro com aquele, não adianta, vai dar merda. E muitas vezes a gente ouve relatos, né? Seja de pessoas conhecidas ou de anônimos aí nesse mundo que chama internet. A gente encontra pessoas, né, que passam por N situações, né, emocionais, mentais, que ao meu ver, pelo menos, é muito mais complicado. E não tem essa dimensão de que todo esse peso, todo esse fardo que a pessoa tem hoje, que pode ser uma ansiedade, um transtorno, uma doença, né? Se a gente for falar de somatização, pelo menos eu acredito fielmente nisso, mas as pessoas não têm essa noção de que muitos das coisas, dos sintomas, das dores que a gente sente hoje são reflexo de comportamentos ou de situações que a gente viveu há 1, 2, 5, 10, de repente 20, 30 anos atrás. E aí eu te jogo essa bomba. Como é que a gente reconhece essas dores e, sobretudo, se abre? Porque eu acho que tem que ter esse movimento, né, acima de tudo, para poder tratar com carinho de cada dor, de cada fragilidade que tem dentro da gente. Até porque, e aí eu já encerro a minha fala, hoje em dia a gente tem aquela situação do mas você não pode ser frágil. Mas você não pode ter dor. Não, você tem que ser firme. Você tem que prover. E aí, mulher, homem, a gente sabe que a realidade é essa, né? Você tem que prover. Você tem que provar. Sim. Meu Deus, onde a gente vai parar com isso? Nossa, e daí você trouxe um ponto muito legal, que é essa questão da psicossomática, né? O nosso corpo revela. Ele fala, então assim... Ele grita. Ele sangra, né? Então, falando das mulheres, né? Então, assim, por exemplo, vem uma mulher pra mim com ansiedade. Aí ela fala, Petra, mas eu não sei de onde que vem essa ansiedade. Eu tenho de tudo. Porque também tem isso, né? Você tem dinheiro, você tem família, você tem casa. É como se você tem tudo. Você não pode reclamar da vida. Mas não é, a gente tem que aprender a regra do... Não é do do ou. Ou eu tô feliz ou eu tô triste. Eu preciso entender que eu posso estar feliz pra caramba e posso estar triste também. Né? E posso ter uma camadinha que eu preciso cuidar. Então, assim, o nosso corpo as nossas finanças, o nosso relacionamento, ele revela se as coisas estão legais ou se não estão. Então, assim, a mulher chega com ansiedade e ela fala, não sei de onde que vem. E aí a gente vai
aprofundando na infância e tudo mais, né? Então, assim, essa mulher não para. Ela tá sempre fazendo. Ela cuida do filho, ela cuida do marido, ela quer ser uma profissional ferrada de boa, ela quer fazer pós, ela quer participar das coisas da igreja, ela não tem tempo. A mulher acorda às 5h30, 6 horas da manhã e vai dormir meia-noite exausta. Só que lembra que eu falei da força feminina? Dentro da força feminina, a gente tem o relaxamento. A gente tem a intuição. Então, se a mulher, ela tá sempre fazendo, ela tá na força masculina dela 100% do dia dela. Aí sabe o que vai acontecer? Ela vai ter ansiedade. Aí, normalmente eu pergunto, como é que tá a sua menstruação? Aí ela fala, nossa, tem cólicas insuportáveis. É o corpo dela falando, você vive no corpo de mulher. Ou ela fala, eu tenho endometriose, eu tenho síndrome do ovário policístico. Porque o corpo da mulher, aonde que aparecem as principais doenças que tem a ver com o feminino ferido? Útero, seios, unha, pele e cabelo. Então, às vezes no intestino também. Então, às vezes é uma mulher que não fala o que sente, que quer sempre ser boa, que não pode ser vulnerável. Então, ela começa a ter intestino preso. Então, ela começa a ter hemorroida. Então, o nosso corpo, ele é sagrado. E, assim, a gente precisa entender aqui que o nosso corpo, ele é diferente de um corpo de um homem. Né? Então, por exemplo, a gente ganhou muito com os anticoncepcionais, né? Então, hoje a gente não engravida com a mesma facilidade de anos atrás. Só que tomar anticoncepcional também tem um custo muito grande. Porque o nosso corpo, o corpo da mulher é assim, ó, a gente tem 4 fases no período menstrual. Só que o que o anticoncepcional faz? Ele tenta tornar um pouquinho mais linear. Isso que é assim. Só que vai esticando, né? Só que tem um preço. Então, as mulheres estão cada vez mais com câncer, com depressão. Então, isso que você trouxe, né, da psicossomática é isso. Então, assim, como que a gente descobre? Olha para o teu corpo. Olha para as tuas relações. Se o teu casamento tá pesado, se a maternidade... Gente, a maternidade é bênção de Deus. É claro que vamos falar o que é verdade, correria, né? Cuidar de criança, dar mamar, a criança não dorme direito à noite, muitas vezes pequenininho. Só que assim, era para ser mais leve. E pensa que hoje, falando dessa questão da ancestralidade, a gente tem máquina de lavar, a gente tem micro-ondas, a gente tem Uber, a gente tem iFood, a gente tem tanto recurso. A gente tem robô aspirador de pó, Petra. Que é isso? Que isso? Sim. Né? A gente tem tantos recursos para ser mais leve e a gente tá... Né? E as mulheres de antigamente, elas tinham uma sabedoria e também talvez uma necessidade também, mas elas tinham contato com a natureza, porque tinham que plantar. E essa questão, né, ter contato com a natureza, eu falo bastante para as minhas pacientes dessa questão de aterrar. O que é aterrar? Pé no chão, na areia, na terra. Né? Quando a gente coloca o pé no chão, a gente está trocando energia mesmo. Então, isso para ajudar na depressão, ansiedade, é muito, muito bom. Só que daí, se pergunta pra pessoa, você põe o pé no chão, vai na pracinha? Não tenho tempo. Aí, beleza. Você fala, quanto tempo você tem de horário de almoço? Tem 1h30. O que você faz nessa 1h30? Eu fico com as minhas amigas, mexo no celular. Eu falo, cara, pega essa 1h30. Gente, 1h30. Pra quem tem 1h30 de almoço, né, não tem tempo. Cara, 1h30 dá pra você almoçar. Dá pra você ir numa academia fazer 20 minutos de exercício. Às vezes tomar um banho na academia, sabe? Sem filho, né? Pendurado, sem lavar cabelo de criança. Só que não. As mulheres entram nesse lugar de, já tá tudo tão pesado, então vou aqui distrair um pouquinho. Né? E aí ela não conecta com ela. Eu ia bater mais ou menos nesse ponto também. Há alguns episódios atrás, a gente tava conversando aqui com um consultor de... tudo bem. Volta aqui, o filho e a mãe. O pai tá aí do seu lado. A gente tava conversando com um consultor de imagem, estilo masculino.
E conversa vai, conversa vem, entrou aquele famoso e óbvio ponto que uma boa parte dos homens tem, que é o preconceito com esse auto-olhar. Você acha que esse preconceito com o auto-olhar existe também no universo feminino? Existe pouco, existe muito? Ou você acha que tem alguma outra camada, alguma outra coisa que explica, muitas vezes, a mulher não olhar para essas dores até físicas, muitas vezes, e essas situações todas que a gente já está comentando aqui, simplesmente colocando numa caixinha do mas isso acontece, mas isso faz parte, mas tudo bem. Como se mas fosse o grande refúgio para que a gente não olhasse pra gente. Isso acontece aí do outro lado também? Nossa, como acontece. Mas é isso, Dimas, a gente sempre precisa olhar para aquilo que a gente escutou da nossa família, dos nossos pais, dos nossos professores, né? Então, nós crescemos com esse olhar de que você não precisa depender de homem nenhum. Você precisa estudar, você precisa fazer algo para que nenhum homem faça você de boba. Você precisa dar conta, você precisa ser forte. Então, quando a mulher hoje, com seus 30, 40, 50 anos, precisa falar sobre a vulnerabilidade dela, primeiro ela precisa se permitir, porque ela não foi autorizada. Ela nem sabe. Hoje em dia, quando a gente cuida de crianças, as escolas estão trabalhando muito com isso. A gente tem os bonequinhos com os roxinhos, os emojis, né? Pra gente ir ensinando pra criança a lidar com o sentimento. O que é raiva, o que é tristeza, o que é inveja, o que é alegria, o que é medo, né? O que é susto. A gente não teve isso. Então, a gente não passou por uma educação emocional pra entender quando que eu tô com raiva, quando que eu tô com medo. É como se fosse, tivesse tudo num pacote só. Sim. Né? Então, a gente tá falando aí da questão de um adulto de 30, 40, 50 anos ter que fazer o A e o U dos sentimentos. Começar a descobrir, nossa, agora eu tô com medo, nossa, agora eu não tô eu não tô triste. Eu só tô cansada. E tudo bem, e né? Tá tudo bem, né? Então a gente tem isso e tem a questão de lidar com o peso, de olhar pra mãe e falar, mãe, ou pro pai, e falar, isso que você me ensinou não cabe mais. Eu já nem preciso ser tão forte assim. Então, se nós formos pensar, vou pegar aí um exemplo que eu dou, que é bem fácil da gente visualizar. Você pega uma pessoa que cresceu lá na Rocinha, pai dela ou dele era traficante, e aí essa pessoa cresce e fala pro pai, eu vou continuar vendendo droga, vou mexer com isso daí. Como é que vai ser pra essa pessoa? Tranquilo. O pai dela sempre fez. Agora, se essa pessoa fala assim, olha, pai, a partir de agora eu não vou mais mexer com isso. Eu vou estudar, eu vou empreender, eu não vou mais mexer com essas coisas. Cara, vai ser muito difícil. Por quê? Porque o pai faz. Porque o pai vai olhar e falar, você é louco? Você é louca? Né? Então, aqui eu não quero levar vocês para o campo moral do que é certo e errado. Porque pro nosso inconsciente, certo é aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais e com a nossa família. Uhum. E aí que mora o pulo do gato. Sabe por quê? Porque daí começam as repetições familiares. Então, as mulheres da minha família viviam relacionamentos abusivos, apanhavam, não podiam vestir a própria roupa. E hoje eu me vejo com um cara super legal, super bacana, mas ele é abusivo. Ele mexe no meu celular a ponto de querer mandar, controlar com quem eu falo, não falo, a roupa que eu uso, o batom que eu uso, a cor do esmalte. Mas, poxa, ele é carinhoso, ele me leva em lugares legais e às vezes eu não enxergo. Às vezes é muito comum acontecer isso. Então, assim, a pessoa vem de uma raiz familiar de bastante escassez financeira.
Aí hoje essa pessoa tá vivendo uma condição financeira de ganhar bem. Vamos colocar aí, ganhar bem, a pessoa ganha 30 mil reais por mês. É um bom salário, não é? Uhum. Então a pessoa ganha 30 mil. Cara, ela podia estar tendo um carro bom, morando numa casa legal, passeando. Só que daí a pessoa tá ferrada de dívida. Ela tá devendo Deus, o mundo e mais um pouco. Porque lá, no inconsciente dela, quando ela senta com a mãe, com o pai, ela pode falar, nossa, não tive dinheiro para pagar as contas. Então, ainda que ela esteja num patamar de dinheiro, de número diferente, quando ela senta para conversar com os pais, o nível de conforto é super bom. Porque é uma coisa que ela já está acostumada a falar. Sim. Então, todas as vezes que a gente vai quebrar, romper uma bolha, quebrar um padrão familiar, necessariamente a gente precisa viver o peso na consciência. Só que qual que é o grande ponto? Pensa, o meu celular para funcionar tem uma vibração, né? Invisível, a internet, o telefone, tudo. Você acha que a gente não tem? Nós temos uma frequência invisível. Uhum. E aí, o que acontece? Se a gente não passa a se conhecer, o que acontece? Eu vou me conectar com o Dimas. Porque o Dimas está na frequência que vai trazer para mim aquela sensação de tudo que eu já vivi. E eu vou falar, meu Deus, isso está acontecendo de novo. Mas, na verdade, aqui a gente está falando de lealdade inconsciente, é um amor cego. E a gente só quebra esse amor cego, essa lealdade inconsciente, quando a gente olha para aquilo que doeu. E, assim, existem histórias que foram muito sofridas mesmo. Abuso, agressão, ausência. Só que a gente precisa olhar para aquilo e falar, uau, essa é a minha história, é daí que eu vim, então eu digo sim. Só que normalmente eu olho e falo, não vai ser assim comigo. Só que daí eu continuo na frequência. Uhum. E eu atraio de novo, e de novo, e de novo. Você estava falando agora há pouco sobre as conquistas, né? Inclusive o poder divorciar. Uhum. E agora você trouxe essa relação, né? Agressão, abuso, mais um que você falou, esqueci. E aí eu fico pensando, quantos casos a gente vê hoje de mulheres que ou que aceitam tudo isso e por algum motivo, tô falando algum porque por motivos óbvios, né? Por algum motivo elas não conseguem dizer um basta a isso. Ou, por outro lado, porque elas não conseguem ver nos seus dia a dia essas situações de agressão, de abuso, de assédio e quantas outras coisas a gente poderia colocar aqui. E já que eu disse algum motivo, né? Por que é difícil ou por que essa dificuldade de romper com esses ciclos? Há milhares e milhares de anos atrás, a gente vivia no meio do mato, na selva. Uhum. E para nós sobrevivermos, a gente precisava andar em bando. Porque se nós não andássemos em bando, a chance de morte era muito grande. A gente não conseguia caçar, a gente não conseguia entrar numa caverna, fazer as nossas casas. Então, para nós nos mantermos vivos, a gente andava num bando, tá? Hoje em dia, a gente não vive mais no meio do mato. Porém, nós temos uma necessidade inconsciente de pertencer ao nosso primeiro bando, que é a nossa família. Então, todas as vezes que eu tô ali, sabe, na beira de quebrar um padrão, né, de todas as mulheres que viviam relacionamentos abusivos, e eu tô no relacionamento abusivo e eu não consigo. Eu acho algum motivo pra ficar.
Porque lá no meu inconsciente, se eu não viver isso que todas as mulheres passavam, eu vivo um movimento interno de morte muito grande. É muito inconsciente. Então, na visão que eu trabalho, a gente trabalha com 3 leis. Que é a lei do pertencimento. Então, em primeiro lugar, o nosso inconsciente está tentando pertencer à nossa família. Então, a gente vai fazer essas armadilhas. O segundo lugar é o lugar de ordem. Então, é isso que a gente falou. Cada pessoa precisa estar no seu lugar. Eu preciso ser filha para que eu saiba ser mãe. E o terceiro ponto é, as nossas relações precisam ter equilíbrio de troca. Sim. Então, eu preciso dar e na medida que eu não... Muitas vezes nas relações, porque a gente aprendeu a ser boazinha, porque a gente aprendeu a ter que fechar as pernas, não ser mal educado, né? A gente aprendeu a agradar aos outros. E a gente não aprendeu desde lá na infância, e eu falo desde a infância mesmo, porque a gente aprendeu que tem que dividir o brinquedo. Mas quem disse? Você divide seu celular com alguém? Jamais. Por que as crianças têm que dividir todos os brinquedos? Não é assim, a gente não foi educado a frustrar o amiguinho e falar pra ele assim, olha, eu divido isso daqui, mas isso aqui não. Né? Então, a gente não aprendeu a frustrar as pessoas. A gente aprendeu eu faço um pouquinho, daqui a pouco, aí eu faço, a pessoa fica feliz. Aí daqui a pouco eu faço mais um pouquinho, a pessoa adora. Na terceira vez, a pessoa já tá achando que é obrigação. Então, o que a gente precisa entender? Eu faço um pouco e eu aguento o vazio. A espera de... Pode ser que a pessoa dê, pode ser que a pessoa não dê. E se a pessoa não der, tudo bem, mas eu não vou dar de volta. E a gente precisa muito, enquanto sociedade, sair desse lugar de... eu perdoo todas as coisas, né? Porque Falo sim. Eu falo sim. Né? Porque o perdão é uma coisa você perdoar, outra coisa é ser trouxa das pessoas mesmo, né? Então você pode perdoar a pessoa, mas perceba o quanto muitas vezes a sociedade, as pessoas nos colocam, a gente se coloca até, né, nesse lugar de eu perdoo e eu vou lá e faço de novo e eu dou mais. Quem dá muito desequilibra a relação. Então eu preciso suportar o desconforto de receber. Porque se eu dou pra você um presente, Dimas, eu tô no controle. Eu escolho a cor, eu escolho se a água tá quente, se tá fria, se eu vou colocar um suquinho aqui. Eu tenho controle. Quanto que eu vou dar, se eu posso dar, se eu não posso dar. Agora, quando eu me permito receber tem a ver com vulnerabilidade. Eu não sei o que você vai me dar. Quantas vezes no Amigo Secreto a gente recebeu aquele presente? Que misericórdia. Meia. Né? Sim. Mas é isso, a gente precisa aprender a ficar nesse lugar de aceitar a nossa vulnerabilidade. No sentido de eu não preciso controlar o que o outro vai me dar ou não, mas eu dou na medida que eu também consigo receber de volta. E se eu não tô recebendo de volta, eu preciso colocar o pé no freio. Eu não sei se você já conhece um amigo, um tio, um vizinho, algum conhecido, conhece alguma história, assim, onde uma pessoa fez, emprestou dinheiro, ou ajudou pra caramba, e o outro foi lá e pisou na bola, traiu, né, falou mal. E a pessoa fala, meu Deus, eu fiz tudo isso. Fez demais. Sim. Deu além. Não soube qual era o limite, né? Sim. E eu não sei, parece que eu fico sendo repetitivo nesse meu argumento, mas é porque realmente eu vejo isso nas pessoas, não que eu tenha o direito de julgar ou de sair analisando as pessoas por aí afora, mas querendo ou não, a gente tá na sociedade, a gente vê, né? Sim. E quantas pessoas passam por situações assim e muitas vezes, elas sabem que estão num ciclo ruim ou são avisadas de que estão num ciclo ruim. Olha isso aqui, presta atenção naquilo. Olha, tem indícios, né?
tem materialidade às vezes. Mas ainda assim ela não rompe. E aí é onde a gente querendo, né, ser o... Querendo transformar a vida das pessoas, fala, gente, mas a vida é tão breve. Pra você não dar um basta muitas vezes. E aí não interessa se é num casamento abusivo, num emprego que não tem nada a ver, ou num sim que você falou e não deveria, ou um não que você deixou de dizer. Tem muita gente que tá, sei lá, é até doloroso falar, mas tem muita gente que tá deixando a vida passar e que tá perdendo a vida por falta de movimento. Tá sobrevivendo e não vivendo, né? Nossa, isso é muito ruim. É horrível. Dimas, mas assim, é muito difícil, sendo bem sincero, é muito difícil a pessoa conseguir fazer isso sozinha. Muito difícil. Às vezes eu atendo pacientes e as pessoas falam, Petra, como que eu nunca enxerguei isso na minha vida? Então, assim, a gente precisa de aceitar, de novo, a vulnerabilidade e aceitar uma ajuda. Existem livros maravilhosos, meditação ajuda muito, 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 meditação guiada. Mas dependendo do tamanho da dor ou do nível de repetição, a pessoa vai precisar de um acompanhamento mais de perto. Ela vai precisar fazer uma terapia, ela vai precisar passar por uma imersão. Porque não é assim, se fosse tão fácil, a gente falava isso. Toda minha família foi pobre e a partir de hoje eu vou ser milionário. Mas não é assim, tem um caminho. Sim. Mas a gente, é bem o que eu falei, A, E, I, O, ela precisa ser reeducada. Por quê? A gente tem registros no nosso cérebro de sensação, né? Então, assim, poxa, se você encontrar, se eu, você, quase todo mundo que tá escutando, encontrar o primeiro amor da vida. Nossa, você pode estar casado com um filho, faz tempo que você não vê, você encontra na rua, você faz tum-tum, tum-tum, o coração faz tum-tum, tum-tum. É automático. Porque o cérebro vai acionar aquela memória, aquela área e vai trazer aquela sensação de volta. Mas não é porque você tá louco, você tá apaixonado pela pessoa. É porque simplesmente o cérebro acionou aquela memória. Então pensa que, nossa, eu encontrei com o meu primeiro amor, deu aquele tum-tum, eu fiquei confusa. Nossa, mas agora eu vou ter que começar a conviver com essa pessoa. O que eu faço? Vou ficar com esse tum-tum? Né? Será que eu vou me apaixonar de novo? Não. Só que você vai precisar reprogramar o seu cérebro. Você vai precisar ensinar para o seu cérebro, não, já faz muito tempo. Tá tudo bem, somos pessoas mais velhas, temos outras famílias. E você vai usar a palavra dessensibilizando. É como se fosse isso. Sim. Então, todas as vezes que nós precisamos quebrar um padrão familiar, a gente precisa fazer essa dessensibilização. A gente precisa... É como se nós fôssemos... Sabe o bebezinho quando tá começando a sentir o chão e aí ele põe o pé e... Assusta, acha esquisito. No começo, por mais que a gente queira muito ganhar dinheiro, vai ser esquisito. Aí você vai... Uma pessoa que passou muita necessidade financeira, ela vai sentar num japonês pra comer e ela vai sentir esquisito. Ela vai gostar, mas ao mesmo tempo é tipo, nossa, será que as pessoas estão me olhando? Aquela coisa assim, né? De repente, entre muitas aspas, né? Tem vários zeros na sua conta, você fala, e agora? Porque não esteve acostumada com isso, né? Sim. Acho que o novo, né, no geral, é uma situação de, não digo de confronto ou conflito, mas é algo assim bem... Que a gente precisa saber como lidar e muitas vezes não sabe, né? Por isso que o grupo de pessoas que a gente convive é muito importante.
Porque nós somos a média das pessoas que a gente mais se relaciona. Então, assim, se eu estou vivendo um relacionamento abusivo, no meu inconsciente é isso que eu vou me permitir reproduzir. Então, aonde que eu preciso estar? No lugar onde as pessoas têm relacionamentos saudáveis. Então, sim, eu vou ler livro, eu vou participar de imersão de relacionamentos, eu vou participar da igreja, de grupos saudáveis. Então, se eu sou um empreendedor e eu tô com uma situação financeira que não tá legal, então eu preciso me abastecer. Então eu preciso sentar em mesas que eu vou sentir um big de um desconforto, as pessoas vão falar de milhões e eu vou me sentir um ET. Mas eu preciso ir, sabe, trazendo isso. Uou, é possível. E aí você vai aprendendo com aquelas pessoas que têm mais conhecimento, que têm mais experiência, que podem te dar um conselho. Porque se você for voltar lá pro teu bando, os conselhos vão ser daquela visão. Sim. E é engraçado isso que você fala, porque não tem erro. Geralmente, quando você faz essa ruptura, que você vai buscar ali outros mundos, né? É exatamente isso. Você tá aqui no seu mundo, né? Na sua casa, muitas vezes, no sentido literal, inclusive, e você tem ali uma visão. Você sai para o mundo e vai se amplificando. Sim. Cada vez mais. E aí vem oportunidades diferentes, relacionamentos diferentes, pessoas diferentes. E como muda, né? Como é transformador isso, né? Sim. E nem sempre, como a nossa família, muitas vezes tem medo de ver o nosso sofrimento, né? Então, a nossa família, sem dúvida, são as pessoas que mais torcem por nós. Só que são as que mais têm medo de ver a gente sofrer. Então, muitas vezes a gente vai começar alguma coisa nova. Me lembro quando eu fui para os Estados Unidos e o contexto foi assim. Eu já estava formada, sou formada tem 11 anos. E meu sonho era trabalhar com RH. Nunca sonhei em ser psicóloga clínica. Isso é papo para um outro dia, mas... depois que eu fui entender que eu não quis ser psicóloga clínica porque minha mãe não tinha autorizado, então lá dentro de mim eu não me autorizava a ser psicóloga clínica. Enfim, precisei morar fora para entender que o que tocava a minha alma era cuidar de pessoas de perto. Mas enfim, fui e no contexto que eu fui queria aprender inglês para que eu pudesse trabalhar no RH, porque o RH era chique, porque o RH dava dinheiro e tudo mais. E passei perrengue mesmo, fui errado, visto de turista e fui ficando e foi assim. Mas fui com $700. Loucura, loucura. Tipo, vai pra lá pra se virar. $700, $800. Meu Deus! A minha sogra queria me fuzilar com o olho dela. Ela falava, você é louca, você vai deixar seu marido, você vai acabar com o seu casamento. Tinha meses de casar. No contexto familiar dela, o que para manter o casamento vivo, o casal tinha que estar sempre junto. Uhum. Então, para ela ver uma mulher e tentar a vida fora, deixar o marido era uma loucura. E faz sentido. Só que a gente precisou bater muito o pé. Mas, nossa, foi muito... A gente teve muito medo. E quando a gente foi, a gente encontrou pessoas lá que tinham arriscado muito mais do que a gente. E aí foi muito bom aprender com aquelas pessoas, né? Só que a nossa família falou, não. A minha mãe ainda ficou assim, vai, mas será mesmo? Agora, recentemente, eu abri uma sala para eventos também. E agora, e tava tudo muito estabilizado, sabe? Consultório junto com a casa. E aí foi uma mudança assim, pum, aconteceu, vamos montar o nosso espaço de novo. E de novo, a gente super empolgado, mas também com medo, porque toda vez que a gente vai dar um passo, dá esse medinho, né? Será que vai dar certo? Oh. E aí, muitas pessoas da família falando, vocês são loucos. Por quê? Porque eles não querem ver o nosso sofrimento.
Só que todas as vezes que a gente vai crescer, tem sofrimento, né? Ou quando você vai pra academia, você quer ganhar um pouco mais de massa, de músculo, você consegue fazer isso carregando pouco peso? Tem como. Toda vez que você quer crescer. E entenda aqui, Dimas, crescer como? Todas as vezes que você vai quebrar um padrão, você vai crescer. E vai ter dor. Não tem como fugir disso. Sim. Só que ninguém quer viver a dor. Esse é o ponto. E esse é um ponto, assim, muito, muito didático, né? Achei incrível essa análise, né? E geralmente esses pontos, né, de querer barrar, né, nossa evolução, eles estão justamente ali, né? Ou na família, ou em alguém muito próximo, né? Não tô falando que família enfim, mas geralmente é alguém muito próximo ali, né? E é justamente nisso, eu quero que você cresça, mas e é esse entendimento que às vezes falta, né? De que para você crescer, você vai ter que sofrer. Então por isso que, assim, a nossa família é o nosso aconchego aqui no coração. Mas, assim, o que eu preciso aprender? Onde que eu vou me abastecer? Então, se você é um empreendedor, sua família não empreende, não é na sua família que você vai se abastecer. Não Sim. é. Né? Às vezes, tem aquelas famílias que falam, ih, tô torcendo por você e tal. Claro que existem famílias que incentivam. Só que, quando você falar, vou ter que investir tanto, a família vai falar, oi? Você é louco? Você é louca? Né? Agora, se você quer ir para um outro nível mental até, hoje em dia a gente tem trabalhado muito essa questão de autoconhecimento, a gente tá tendo muito recurso, não é? Pessoas da nossa idade, um pouquinho mais velha, que estão trazendo eventos maravilhosos, né? E aí, de novo, falando às vezes de dinheiro, de tempo, as pessoas falam, nossa, mas de novo? Você vai estar com essa pessoa, você vai fazer outro curso, você vai gastar um dia. Por quê? Porque não é o contexto. Então, você precisa você precisa aprender, nós precisamos, né? Aprender a ser a pessoa mais burra de uma mesa de 10 pessoas. Você está numa mesa de 10 pessoas, você é mais burrinho, o que acontece? Essas 9 pessoas vão te impulsionar a crescer. Vão te trazer um desconforto. Vão falar, vai, você consegue mais. Agora, se você é a pessoa mais inteligente de uma mesa de 10 pessoas, você está sempre dando, e as pessoas vão querer sugar de você. Então, é bom que... E no mínimo você fica estagnado, né? Sim. No mínimo. A tendência é diminuir. Sim. Tem uma coisa que eu quero te perguntar, que parece muito receita de bolo, mas eu acho que de vez em quando é necessário, porque, querendo ou não, são em momentos como esse que as pessoas começam a se reconhecer e até ter aquele estalo, opa, isso é pra mim. Geralmente, quais são as principais queixas de mulheres que chegam até você? Essa é aquela famosa pergunta, vamos deixar escrachado quem é que precisa de ajuda. Em outras palavras. Então, vamos lá. Se a mulher tá com problema no relacionamento, se ela tá... Vamos esmiuçar problema no relacionamento. Problema no relacionamento. Se o sexo não tá legal, se ela não tem libido, se ela não sente prazer, se ela não consegue falar o que ela sente, se ela não consegue... transmitir os sonhos dela, falar pra ela, olha, às vezes a mulher fala assim, eu quero ela sonha em ter uma cortina rosa, bege, e ela não tem coragem de falar, entendeu? Se ela não é dona do próprio dinheiro dela, se ela tá carregando os filhos sozinha nas costas, então acontece muito da mulher chegar pra mim e falar, eu faço tudo, eu falo, mas tá, e se eu ficar doente? Se eu ficar doente, eu faço também. Então, o marido não sabe fazer a lancheira dos filhos. O marido não sabe o nome da professora. Então, quando a gente fala de relacionamento, engloba tudo, né? Sexualidade, comunicação. E aí,
ok, problemas no relacionamento. Às vezes é uma pessoa que não tá casada, mas ela não consegue se manter no relacionamento. Os homens traem ela. Os homens são abusivos com ela, né? A gente também vai olhar para a questão financeira. Todas as vezes que o dinheiro não fica, eu tô aqui fora do meu lugar, não tô no meu lugar de abundância. Aqui, quando eu tô sabendo ser filha, eu consigo olhar para frente e enxergar as potencialidades, o que eu posso fazer, o que não vai ser legal, os recursos, e eu posso olhar para caramba, isso daí não vai ser legal. Agora, se eu tô aqui emaranhada, a gente fala, né, presa nas dores familiares, eu não vou conseguir ver, né, o que tá acontecendo. Então, a gente fala que quando a gente tá no nosso lugar de força, o dinheiro, ele vai vir com mais facilidade. Os relacionamentos, eles vão vir com mais tranquilidade, porque eu sei equilibrar meu feminino e meu masculino. Agora, se o dinheiro entra e não fica, se eu gasto tudo, se eu gasto mais do que eu ganho, se eu tô sempre endividada, existe uma questão de trava inconsciente ou de repetição de lealdade familiar, ou realmente você tá... É como se... dentro do celular, nós temos os aplicativos, certo? Certo? E dentro de cada aplicativo, ele suga um pouco de energia. Sim. Não é? Alguns mais, outros menos. Não é? Então, é como se nós viéssemos no nosso celular com downloads familiares. E existem aplicativos que estão bem disfuncionais e que estão gastando muita energia. Sim. Então, sabe quando o celular fica tá muito carregado e ele fica assim, lento? Então, quando você se enxergar como um celular lento, então, nossa, sabe quando você deita pra dormir e aí você não consegue dormir? Opa, tem alguma coisa errada. Fisicamente, aí qualquer problema. Tudo que você tem no corpo é o teu corpo falando. Mas aí falando especificamente para as mulheres, síndrome do ovário policístico, endometriose, menstruação muito forte, estresse, alopecia, cabelo que cai, unha que fica muito fraca, dermatite atópica, então às vezes muita coceira, vermelhidão. Às vezes você vê umas mulheres aí de 30, 40 anos com muita espinha. Não é mais hora de você ter espinha, né? Não então, é mais jovem. Então, tem alguma coisa acontecendo. Então, na verdade, assim, eu sei que pra você é legal que eu coloque esses pontos, mas eu acho que é legal a gente devolver pra elas, assim, o que te incomoda na tua vida hoje, pra elas, né? O que tá doendo aí? E você trouxe um ponto assim, mas eu não quero ficar julgando, mas eu vejo nas pessoas. Cara, Dimas, de verdade, todos nós, eu, você e todo mundo tem questão para resolver com família e com infância. Todos nós. Não sei se você sabe, todos nós psicólogos, a gente precisa fazer terapia. Porque presta atenção, gente. Busquem bem os psicólogos, os terapeutas, os consteladores, porque tem muita gente fazendo merda por aí, infelizmente. Por quê? Porque não faz esse processo de autoconhecimento, não cura as próprias feridas, e aí quando vai cuidar do outro, infelizmente cuida desse lugar onde eu quero resolver a vida do outro através do meu olhar. E não. A pessoa, o que a gente entende? Toda pessoa tem força para lidar com a própria história, por mais sofrida que seja. A pessoa dá conta, né? Então, o que será, se você fechar os seus olhos aí, o que te incomoda hoje? E aí, como? Processo de autoconhecimento, terapia, participar de workshops, né? Seguindo o meu Instagram, né? Participando dos grupos, mas não precisa ser comigo, eu vou ficar muito feliz se for comigo, mas com qualquer pessoa vai ler, a gente vai estudar, né? Vai assistir os podcasts, porque às vezes a gente escuta uma pessoa assim, a gente fala, caramba,
Nunca tinha parado para olhar para isso. Sim. E... Ai, só um ponto que eu acho que muito legal. Falando para as mães, né? Muitas vezes a gente viveu tanta dor que a gente quer fazer demais para os nossos filhos. E aí os nossos filhos começam a mandar na gente. Então, existe um limite ali entre eu não ser uma pessoa autoritária, né? Como os nossos pais muitas vezes eram com a gente. Tem que ser assim e vai fazer porque eu sou pai e mãe e eu tô mandando e pronto, acabou. Isso não é legal, porque tira a autonomia. Mas também tem a questão da permissividade. Então, quando eu sou muito permissivo, também não é legal. Então, observe aí na sua relação se de repente você não tá conseguindo achar esse equilíbrio entre dar autonomia pro filho, mas ao mesmo tempo ocupar o seu lugar de força, que é o lugar de mãe, de dar as regras, e a criança cumpre todas as regras? Não cumpre. Mas minimamente precisa cumprir. Sim. E obviamente que essa mudança, né? Acho que o reconhecimento é o primeiro passo e talvez o mais sublime de todos, mas essa mudança, esses primeiros passos, né? São muito difíceis, né? Eu posso falar isso com propriedade porque hoje eu faço terapia, mas nem sempre foi assim. E ainda mais, não sei se aí é um erro da minha parte dizer isso, mas ainda mais para a mulher que geralmente já tem essa carga de mas tá certo, eu sou forte, ou eu tenho que ser forte, eu vou seguir, com os traumas e as dores e tudo mais, né? Acho que esses primeiros passos talvez sejam os mais difíceis, né? E principalmente no decidir, a decisão de romper, de dar um basta, porque você vai dar um passo sozinha, a princípio, né? Muitas vezes você vai ser julgada. Sim. Nossa, terapia? Sim. Vamos àquele discurso que os maias e os incas faziam, né? Nossa, mas você está louca. Sim. É como se terapia fosse coisa de louco. Mas você vai fazer isso? Nossa, mas você não é forte? Mas o que está acontecendo? Mas por quê? Mas você vai mexer nisso? Você vai largar do seu marido? Mas olha o que você vai fazer com seus filhos. Está saindo do emprego? Posso ficar aqui, ó. Sim. Quantas mãos serão necessárias? Sim. E quanto isso deve pesar? Sim. Quanto isso deve pesar? Eu não tenho palavras assim pra dizer o quanto deve ser libertador, e óbvio que eu não tenho palavras pra isso, né? Não estamos falando de mim, mas o quanto deve ser libertador e principalmente transformador. O tamanho da transformação que é causada com essa escolha de romper. Eu decidi que eu não quero mais isso aqui, porque agora eu quero isso. É o momento do chega! Exatamente. Né? E você usou duas palavras incríveis, que é transformador. Transforma dor. Liberta dor. Liberta a dor. Transforma a dor. Então, só que para que a gente consiga acessar essas palavras aqui, transformar a dor, libertar a dor, a gente realmente precisa falar, chega, agora não. Só que é o que eu falei lá no começo, né, que a gente põe um pinto no meio põe um pinto na mesa, não é assim? Só que aí a gente tem que tirar o pinto da mesa da nossa casa, porque é isso que a gente faz. Né? Eu decido, eu faço, o meu jeito é melhor. E colocar essa força para se realmente se indignar e falar não com a gente. Conformar. Se inconformar. Olha lá, inconformados. Se inconformar mesmo. Falar, caramba. Eu me lembro, Dimas. Ai, meu Deus. Ai. Eu me lembro logo quando eu comecei eu vim de raízes financeiras humildes, né? Então a gente passou bastante necessidade. Fui bolsista na faculdade, no colégio, na faculdade, tudo mais. Então
esse lugar de escassez financeira era muito comum pra mim, sabe? A Petra é bolsista, a Petra é batalhadora, a Petra é muito guerreira. E, tipo, eu ia no ensino fundamental, eu ia no passeio da escola, mas eu ia porque eu vendia Avon, porque eu fazia a unha da tia, então eu ganhava 5 ali. Não eram os meus pais que pagavam, né? Então, eu cresci ouvindo isso. E aí, beleza, fui para os Estados Unidos, voltei. Quando eu voltei, a gente usou todo o nosso dinheiro, compramos um apartamento, usamos todo o nosso dinheiro. E a gente passou uma dificuldade financeira ferrada, mas ferrada como casal, sabe? Meu marido, a empresa dele estava abrindo falência, eles não estavam pagando. A gente tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, não tínhamos crédito porque ficamos um tempo fora. Tínhamos usado todo o nosso dinheiro no apartamento. E aí eu tava começando a atender, ninguém me conhecia ainda. Quando eu fui atender, minhas amigas falavam assim: Petra, você vai matar seus pacientes. Por quê? Porque lá no contexto de escola, de faculdade, eu falava que eu não queria atender. Uhum. Mas enfim, não é sobre isso que eu tô falando demais. Qual que é o contexto? Uma amiga minha, Claudinha, uma pessoa que foi muito minha parceira mesmo. E é isso, né? Existem pessoas que levantam a gente. Ela tinha uma sala, que a sala, o prédio era dela mesma. Ela falou: Petra, eu te empresto a sala. Você pode atender o tempo que for aqui. Vai conseguindo seus pacientes. Eu não tinha nenhum livro. Tinha dado fim em todos os livros. Porque eu falava: Deus me livre, atender. Aí ela me emprestou os livros de volta para eu ler de novo. Fui fazer supervisão. Então, eu tava vivendo um contexto financeiro muito difícil. Uhum. E eu me lembro que eu fui lavar o carro e era tipo 15, 20 reais pra lavar o carro. E eu tinha os 20 reais. Mas qual que foi a fala que veio pra mim? Era uma sexta-feira e eu fui lavar o carro. Aí eu pensei: vou pedir um desconto. Naquela hora, eu tive um insight. Eu falei: cara, até quando eu vou ser a menina que pede desconto? E eu paguei. Aí eu paguei os 20 reais lá da lavagem do carro. Procurou até uma moedinha e falou: toma mais pra você. Cheguei no consultório, que era na sexta-feira que eu atendi lá em Jacareí. Liguei pra minha amiga e falei: amiga, muito obrigada por todos esses meses que você me emprestou a sala. Agradeço muito, mas agora eu pago a sala como todas as outras pessoas. Por quê? E assim, tava apertado. Você perguntava pra mim se eu podia pagar naquela época. Não podia. Mas eu precisava. Porque naquele dia eu tive um insight. Eu falei: até quando eu vou ser a menina pobrinha que precisa de ajuda, que precisa de desconto? Não que eu não gosto de um desconto. Mas assim, é diferente você ter o desconto porque você quer fazer um bom negócio do que se colocar no lugar da eu preciso. Eu preciso do desconto. Então, só que daí, esse foi o meu momento do chega. Uhum. Entendeu? E tem um preço, tudo na vida tem um preço. Custa tempo, custa dinheiro. E custa ação mesmo. Uhum. Fechou? A gente não pode terminar. E eu gostaria de ficar falando, nossa, essa conversa vai longe e com certeza pode continuar em muitos outros episódios. Mas a gente não pode encerrar o nosso de hoje sem eu fazer uma pergunta que é muito comum a todos os nossos entrevistados. Qual é o conselho que você daria hoje, que você gostaria de ter recebido há, sei lá, 5, 10 anos atrás? Você me pegou agora, hein? Qual é o conselho que eu daria 5, 10 anos atrás? Que você queria ter recebido? Na verdade, eu acho que eu recebi esse conselho, né? Eu tive uma mentora que foi Rosane Santos. Ela foi um divisor de águas na minha vida, de verdade. Que estava bem nesse momento de transição financeira. De sair da Petra que ninguém conhecia, que não tinha experiência para ser a profissional que eu sou reconhecida hoje, financeiramente e de tudo. Ela falava assim, ela fala:
que inclusive eu acho que é frase de outras pessoas também, que é não faça se der certo, faça até dar certo. Porque sempre quando você tem uma outra alternativa, você já não vai colocar toda a tua energia. Então, eu quero falar para todas as mulheres isso. Se tem alguma trava financeira, emocional, relacional na maternidade, você com o teu corpo, se você se olha no espelho e você sente que falta alguma coisa, sabe? Sempre no meu consultório sempre tem um espelho. E eu sempre faço um exercício da mulher se olhar, ver se ela consegue se olhar com amor, com potência, acreditando na história dela. Se você não consegue se olhar no espelho, se você está sempre se comparando com outra pessoa, tem alguma coisa errada. Então continua e faça até dar certo. Até você ter um relacionamento mais saudável. Mais saudável, não saudável. Bem com o pé no chão, tá, Dimas? Porque relacionamento é assim. A gente muda, a gente tá bem. Aí daqui a pouco, passa 2, 3 anos, você já não é mais a mesma pessoa, vem uma crise. Sim. Aí vocês se odeiam, vocês querem se separar, aí vocês não veem mais objetivos, aí vocês precisam se separar daquela versão. Se apaixonar, não, porque a paixão é muito do começo, mas decidir fazer dar certo, né? Aí a gente passa por uns perrengues, estabiliza, daqui a pouco vem outro. Casamento é isso, relacionamento é isso, né? Sim. Então, assim, não fique nesse lugar de conformidade, né? De aceitar não ganhar bem, de aceitar não estar bem com o corpo, de aceitar um relacionamento mais ou menos. Então, faça até dar certo. Em qual área? Em todas as áreas. Perfeito. Eu quero muito, muito te agradecer. Que papo, hein? Que gostoso. Muito obrigada pelo convite, adorei. Que papo. Nossa, a gente foi em vários pontos da vida e é aquilo, né? Querendo ou não, a gente fala da gente, fala do outro, mas fala de nós, né? E o quanto é importante, né? Não só mulheres, mas todos terem acesso a isso. Sim. A essas pílulas, assim, para poder se conhecer melhor, para poder embasar decisões, escolhas ou não escolhas, né? É incrível isso. Tô muito feliz pelo nosso papo. Eu também tô muito feliz. Muito obrigada. Que Deus abençoe seu propósito de vida. Porque eu acho que o nome até do seu podcast é sensacional, né? Porque esse lugar, né, a gente precisa ficar inconformado e fazer diferença. E Sim. porque se hoje a gente vive uma vida muito mais tranquila em todos os aspectos, tecnologia, saúde, estudos, é porque teve alguém lá atrás que falou, eu não conformo com isso. E resolveu fazer algo para fazer a diferença e realmente está fazendo pra gente hoje. E fez, né? Fez. Obrigado mesmo. Obrigada. Eu quero agradecer a você que chegou até aqui no final de mais um episódio. Como eu sempre digo, Inconformados S.A. está disponível no YouTube para que você possa nos assistir, mas também no seu agregador de podcasts preferido, seja Spotify, Google Podcasts ou Amazon Podcasts. Lá no nosso Instagram, Outros 500 Oficial, você encontra a programação para que você fique por dentro aí de quem são os nossos próximos convidados e, claro, também os cortes, os melhores cortes deste e de todos os outros nossos episódios deste podcast. Espero quinta que vem, às 8 da noite, com mais um Inconformados S.A.